Vamos ler a palavra do Senhor Deus, que está em Mateus, capítulo 26, verso 41. Mateus, verso 26. Mateus, capítulo 26, verso 41, que diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, Mateus, capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Aqui, Jesus estava dizendo para os seus apóstolos que eles tinham que vigiar e orar. E o que é vigiar e orar? A oração é a gente conversar com Deus, a gente falar com Deus, com Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que quando Jesus estava aqui na terra, na forma humana, as pessoas iam até Jesus, faziam perguntas para Ele sobre a palavra de Deus. Tinha pessoas que iam lá pedir ajuda para Jesus expulsar demônio que estava em alguém, para Jesus curar, libertar. E Jesus, Ele disse que nós também podemos orar a Deus. Jesus, Ele deixou para nós, Jesus ensinou para nós a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou para nós, a oração do Pai Nosso. E porque Deus, Ele quer que a gente converse com Ele. A palavra do Senhor Deus nos diz que o profeta Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele foi um homem de oração. E no momento mais difícil da vida de Daniel, quando ele foi jogado ali na cova dos leões, Deus não deixou os leões matar ele. Porque Daniel era um homem fiel a Deus, que obedecia os mandamentos de Deus, e era um homem que estava sempre em comunhão com Deus, orando a Deus, E a palavra de Deus, ela também fala, do rei Josafá, que quando ali ele foi ali cercado ali pelos inimigos dele, ele, o reino dele, o povo dele, o rei Josafá, ele foi orar a Deus e disse até para o povo dele também jejuar e orar a Deus, pedindo socorro para Deus. E o rei Josafá, que era um homem também que procurava guardar os mandamentos de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, ele orou a Deus, pedindo socorro para Deus. E Deus ouviu o pedido de socorro dele e ajudou ele. Deus livrou Josafá e o povo dele dos inimigos dele. Olha a importância da oração, E aqui em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9 diz assim:
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a oração que Jesus ensinou para a gente orar a Deus. Só que não adianta nada a pessoa orar e não vigiar. E o que é a vigilância? A vigilância é a gente vigiar no que a gente fala, no que a gente vê, no que a gente faz. Porque se a gente estiver falando coisas que desagradam a Deus, se a gente estiver vendo coisas que desagradam a Deus, se a gente estiver ouvindo coisas que desagradam a Deus, se a gente estiver fazendo coisas que desagradam a Deus, a nossa oração não vai valer nada. Porque a palavra de Deus diz que Deus ele não ouve a pecadores. Mas nós não somos todos pecadores? O pecado que a palavra de Deus está falando aqui, os pecadores que a palavra de Deus está falando aqui, são aquelas pessoas que elas gostam do pecado. São aquelas pessoas que gostam de falar o que o diabo gosta, que usam aquelas roupas que o diabo gosta, pessoas que a vida delas está do jeito que o diabo gosta. São pessoas que falam mentira e gostam de falar mentira. São pessoas que gostam de fazer o mal. Então esses são os pecadores que a Bíblia diz que Deus não ouve. Que não adianta eles orar, fazer campanha, ir no monte, que Deus não ouve. Porque a palavra de Deus nos ensina que o pecado ele faz divisão entre nós e Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus ele se agrada daquelas pessoas que elas pedem perdão para Ele quando faz alguma coisa errada e não faz mais. A pessoa mentiu, falou mentira, a pessoa fala: Senhor Deus, me perdoa. A pessoa se arrependeu de ter falado aquela mentira, a pessoa vai dizer: Senhor Deus, me perdoa, eu não vou mentir mais. E aí a pessoa não mente mais. Agora, aquela pessoa que fica pedindo perdão para Deus todos os dias, mas não para de fazer coisas erradas, isso aí não é pedir perdão para Deus. A pessoa mente hoje e pede perdão, aí mente amanhã, pede perdão de novo, e fica nisso e não sai disso. Deus também não ouve essas pessoas. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que nos examinar a nós mesmos. Hoje, tem igrejas que só ensinam as pessoas a pedir as coisas para Deus. Muitas vezes o pregador fala: olha, vem para a quarta-feira da prosperidade e pede para Deus a sua casa, o seu carro, o seu apartamento, o seu emprego, que Deus vai te dar. Mas não ensina o crente, a pessoa, a vigiar, para que ela não entre em tentação. Porque hoje muitas igrejas ensinam as pessoas que elas têm que orar. O crente tem que ser crente de oração, mas não ensina que o crente tem que ser crente de vigilância. Quando aquele crente que ele vigia, ele pensa em falar alguma coisa, mas aí ele fala: peraí, eu sou um servo de Deus, eu não vou falar isso não. Senhor Deus, me perdoe até por isso que eu pensei em falar.
que é pecado. Eu não falei, mas eu pequei pensando em falar isso aí, me perdoa. E não pensar mais naquilo. Aquele crente que ele pensou em falar mentira, ele não falou, ele pensou em falar, mas ali na hora. Ele viu que ele ia entrar em tentação. E ele falou não. Ele vigiou na hora dele falar, e ele falou, não vou falar isso não. Eu peço perdão para Deus. E Deus vai perdoar. Por quê? Porque aquele crente ele vigiou. E quando aquele crente orar, Deus vai ouvir a oração dele e vai responder. Se a gente for ver na Bíblia, a gente vai ver pessoas que Deus ouvia a oração deles e respondia. Eram pessoas que obedeciam a Deus. Eram homens de Deus e mulheres de Deus que obedeciam os mandamentos de Deus. E quando eles oravam, Deus ouvia a oração deles e respondia. E aqui Jesus deu esse ensinamento para os apóstolos dele, que eles tinham que orar e vigiar. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu estou orando tanto. Por que a resposta não vem? Mas será que você está vigiando também? Porque muitas vezes se fala, olha, vamos fazer uma campanha de oração lá no monte. Vamos fazer uma campanha de oração. Mas e cadê a vigilância? O certo é, vamos fazer uma campanha de oração e vigilância. Mas as pessoas tem pregador que só prega a metade. E Deus, ele não trabalha pela metade. Quando Jesus fazia milagres aqui nessa terra, curando os paralíticos, Jesus não curava só uma perna do paralítico e a outra ficava paralisada. Jesus, ele curava as duas pernas do paralítico, que ele saía caminhando. Quando Jesus curava um cego, a Bíblia não diz que Jesus curava só um olho do cego. Ele ficava cego de um olho enxergando do outro, não. Jesus curava os dois olhos do cego. E ele passava a enxergar. Porque Deus, ele não faz nada pela metade. Então nós que somos servos de Deus, a gente não pode fazer para Deus as coisas pela metade. Porque Deus, ele não vai se agradar. O pastor vai gostar. O presbítero às vezes vai gostar. O obreiro vai gostar. Só que Deus não vai gostar. E quando a nossa vida terminar aqui nessa terra, a gente não vai morar na casa do obreiro, do pastor, do irmão da igreja, da irmã da igreja, do profeta. Tem crente que coloca o profeta acima de Deus. Coloca o pastor acima de Deus, coloca o pregador acima de Deus. Mas nós temos que servir a Deus. A Bíblia nos ensina a servir a Deus. A palavra de Deus nos ensina lá em Apocalipse, que João, quando ele teve a visão do anjo, ele foi se ajoelhar diante do anjo. O anjo falou, não se ajoelha diante de mim não. Adora a Deus. Eu também sou servo de Deus igual você. O anjo não aceitou a adoração. O anjo não aceitou que ninguém adorasse. O anjo, ele não ficou na frente de Deus. Ele disse para João, eu também sou servo de Deus igual você. Coloque Deus acima de tudo na tua vida. Deus, Jesus, o Espírito Santo, acima de tudo e de todos na tua vida. A palavra de Deus, ela nos diz que no passado, os homens de Deus e as mulheres de Deus, os crentes do passado lá da Bíblia, Paulo, Silas, Pedro, Tiago, João, Estevão, eles colocavam Deus, Jesus e o Espírito Santo acima de tudo na vida deles. E eles foram salvos. Eles foram maltratados e perseguidos por isso. Mas eles receberam a maior bênção que uma pessoa pode receber, que é a salvação.
palavra de Deus diz que teve um apóstolo que ele falou assim, que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Ele colocava Deus acima de tudo na vida dele. E nós temos que colocar Deus acima de tudo. Eu vou lá naquela igreja porque o profeta vai estar lá, porque o milagreiro vai estar lá. Vai estar um homem lá que tem a visão de raio-x, né, o raio-x de Deus. Eu vou lá porque tem um pregador lá que faz os paralíticos caminhar, os cegos enxergar. E Deus? Aonde que está nessa história? Muitas vezes, quando vai anunciar uma campanha na igreja, olha, vai estar um pregador tal fazendo milagre na igreja. Mas não fala que é Jesus que vai estar ali. Não fala que é Deus que vai estar ali. Não fala que é o Espírito Santo que vai estar ali. É sempre colocado o nome do pregador à frente do nome de Deus. Muitas vezes tem até placas de casas de oração que o pregador coloca até o nome dele lá na frente. Às vezes não coloca nem o nome de Deus, coloca o nome dele. Igreja tal, e coloca o nome dele. Mas a palavra de Deus diz que o nome, que é sobre todo o nome, é o nome de Jesus. Que o único nome que importa que sejamos salvos é o nome de Jesus. Por que está acontecendo tantos escândalos nas igrejas, tantas coisas erradas? Pessoas que estão desanimando de servir a Deus, porque tem colocado o pregador acima de Deus. A pessoa fala, eu não vou naquela igreja porque aquele pregador fez isso, fez aquilo. A pessoa não está indo na igreja por causa de Deus. A pessoa está indo na igreja por causa do pregador. O Deus daquela pessoa é um ser humano de carne e osso. E quando aquele pregador cai em pecado, aquele crente também cai junto também. Porque o Deus dele é o pregador. Mas nós temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque o homem pode cair, a mulher pode cair, um pregador pode cair, mas Deus, Jesus e o Espírito Santo não. A palavra de Deus diz que quando Jesus ele foi julgado, antes dele ser crucificado, chamaram até falsas testemunhas para falar mentira lá no julgamento de Jesus, porque eles não acharam nada contra Jesus, porque Jesus nunca fez nada de errado. Então eles pagaram lá com as falsas testemunhas para ir lá mentir contra Jesus. Então a vida do crente tem que ser uma vida que ninguém pode falar nada sobre ele, contra ele. O crente ele tem que estar servindo a Deus. Se ele fez alguma coisa errada, ele pedir perdão para Deus e nunca mais fazer. Então aqui hoje o Senhor Deus ele está nos ensinando. O Senhor Deus está nos ensinando que nós temos que orar e nós temos que vigiar. A palavra de Deus até diz mais, que é para a gente orar e vigiar. Porque o diabo, ele anda em derredor, buscando a quem ele possa tragar. E ao qual o crente ele tem que resistir firme na fé, na obediência a Deus. Porque o diabo ele sai por aí, procurando alguém que ele pode controlar. Ele sai por aí procurando algum crente que está distraído, para ele poder controlar. A palavra de Deus ela nos diz que o diabo ele entrou no coração de Judas. E Judas era crente. Judas era um pregador da palavra de Deus. Judas foi um homem que ele viajava junto com Jesus. Ele viu Jesus fazendo tantos milagres e maravilhas.
E até Jesus deu poder para ele e para os outros apóstolos operarem milagres também, expulsarem demônios. Mas o diabo entrou no coração dele. Por quê? Porque apesar de Judas Iscariotes estar ali perto de Jesus, o coração dele estava longe de Jesus. Muitas vezes, o crente anda com a Bíblia na mão, mas o coração dele está longe da palavra de Deus, está longe de obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes o crente está dentro de uma casa de oração, mas o coração dele está lá no mundo, está lá fora, está lá no pecado. E Judas Iscariotes é um exemplo, né? De crente que não vigia, né? Porque tem gente, muitas vezes prega nas igrejas, não, o diabo está lá no inferno, lá, os demônios estão tudo lá no inferno, lá não, eles estão caminhando. A palavra de Deus diz que eles andam de redor procurando alguém que eles possam controlar, que eles possam destruir a vida. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que resistir firmes, servindo a Deus, porque aí o diabo não consegue, né, destruir a vida de um servo de Deus. Muitas vezes a pessoa fala, não, o diabo não me pega porque eu sou uma pessoa de oração, eu sou um crente de monte. O diabo não está nem aí. Se o crente não vigiar, as orações dele não vai valer nada, o diabo não vai ter medo das orações dele, porque aquele crente faz a vontade do diabo, né? Apesar dele orar tanto, jejuar tanto no monte. Então, Deus ele nos ensina que nós temos que orar e que nós temos que vigiar também. Nós temos que vigiar nas roupas que nós vestimos, nós temos que vigiar nas palavras que nós falamos, nós temos que vigiar no que nós pensamos, né? Ah, o pastor não sabe o que eu estou pensando, mas Deus sabe. Ah, mas o irmão, a irmã, o presbítero, o obreiro, não sabe o que eu estou pensando, mas Deus sabe. Pregador, pastor, presbítero, obreiro, obreira, profeta, não tem poder para levar ninguém para o céu, porque o céu é de Deus, e só entra no céu aqueles que Deus escreveu o nome deles no livro da vida. Pastor, presbítero, profeta não pode escrever o nome de ninguém no livro da vida. Porque muitas vezes tem lugar que, quando uma pessoa aceita Jesus, o pregador fala, olha, o seu nome já está escrito no livro da vida. É mentira isso aí. O nome da pessoa só vai ser escrito no livro da vida se a pessoa obedecer a Deus. Se a pessoa batizar e ficar fazendo a vontade do diabo, o nome da pessoa não será escrito no livro da vida. O nome da pessoa vai ser escrito no livro da igreja, de registro, de membros, mas não vai ser escrito no livro da vida. Porque só vai ter o nome escrito no livro da vida aquele crente que faz a vontade de Deus. Aquele crente que vê o que está escrito na palavra de Deus e pratica a palavra de Deus. Então aqui em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a partir de agora, aprendemos que não adianta só a gente orar, a gente tem que vigiar também. Então que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos orar para agradecer ao Senhor Deus, a palavra que o Senhor Deus nos revelou. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje
e para todo o sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, todas as bênçãos e vitórias que o Senhor tem nos dado, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. A Tua palavra que o Senhor deixou para nós, Senhor. A Tua palavra de salvação, porque o Senhor quer que sejamos salvos. O Senhor quer que estejamos com o Senhor te servindo, Senhor Deus, por toda a eternidade. Porque o Senhor nos ama. Eu peço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, ajude a todos que ouviram esta Tua palavra, Senhor Deus. Que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir, por responder às nossas orações, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.